seja um menino, por quê? Exatamente pela situação, pela tragédia de vida e por ter absoluta convicção da impossibilidade de uma criança, de um adolescente, praticar todos esses atos, fazer a completa asepsia no ambiente, nas próprias vestes. Todas as perícias até então, elas dão negativo. Quando vai se fazer uma perícia sobre chumbo, bário e antinômio, nas roupas que ele estava, no automóvel que ele se deslocou, o resultado é negativo. Quando se faz a perícia no automóvel, resultado negativo. A minha convicção é que aquele local foi completamente alterado. A perícia e a segurança pública está se baseando, desde as primeiras horas, na certeza única e numa dinâmica do crime em relação ao que encontrou. Eu estive no local do crime, esse local ele foi violado, sim. Nós tínhamos dezenas, para não dizer centenas de pessoas que circularam, sim, contrariamente ao que diz aqui pelo perito, que policiais não entraram na casa, mas não entraram nos quartos aonde estavam os corpos. Isso não é verdade. Eu vi dezenas de policiais lá. Nós temos 2 cápsulas de .40 que houve os disparos contra as senhoras no quarto, e essas cápsulas, elas estão alinhadas, uma do lado da outra, numa estante de televisão, do lado da TV, na sala da casa. E aqui simplesmente a perícia diz, olha, isso aqui é um movimento, um objeto com movimento aleatório que nós não conseguimos explicar, mas tirando isso está tudo certo. Isso já demonstra claramente que o local foi violado. Agora, pior que tudo isso, são mais de 120 dias, algo que nas primeiras horas já se deu com uma certeza inequívoca da autoria das mortes pelo menino, posteriormente o suicídio. Nós já estamos com 120 dias, com prorrogação até 24 de janeiro para a conclusão desse inquérito. E até agora, nós não temos os laudos cadavéricos do menino. Então, o porquê dessa demora absolutamente inexplicável. A necrópsia foi feita nos corpos, com diferença de horas. Então, não dá minimamente para se explicar por que nós não temos os laudos em relação ao corpo do Marcelinho. Por que seria assim, algo tão imediato querer culpar esse menino? Será que existe algo atrás que poderia alarmar a sociedade, Major? Sem a menor dúvida. Naquele momento, houve uma preocupação, primeiramente, de se dizer, olha, não foi o crime organizado. Eu acho até um aspecto positivo da segurança pública, para que não se desencadeasse uma guerra, ou até uma revanche por parte de policiais. Mas nós temos uma outra linha para ser investigada, que é a ação ou a participação de ex-policiais ou policiais envolvidos em crimes, que poderiam praticar isso contra essa família por vingança. Ficou mais do que claro que a Andréia deu conhecimento ao seu comando de que policiais teriam feito um convite para que ela participasse de ações criminosas. Isso o comandante dela disse até para a imprensa e depois foi afastado, colocado em programa de assistência psicológica e foi escondido. Então eu não tenho a menor dúvida que é preciso investigar todas as possibilidades, passionais ou uma vingança de cunho profissional. Agora, colocando o menino como autor e posteriormente suicida, resolveu para a estrutura de segurança pública. E por que eu estou dizendo resolveu? Se foram criminosos organizados de facções por vingança, demonstra exatamente que não há o controle sobre as ações desses criminosos. Se tem a participação de policiais ou ex-policiais,
significa que não há um controle ou a depuração interna adequada nas forças policiais. No momento que coloca uma coisa aqui, uma criança por um comportamento translocado, conseguiu arquitetar toda essa engrenagem, conseguiu fazer uma asepsia no corpo perfeita após executar as 4 pessoas, porque todos os exames mostram, seja para fragmentação que pudesse constatar disparo de arma de fogo, seja para verificar a existência de qualquer fragmento de sangue das demais pessoas nas vestes, no corpo, no carro onde ele ficou por horas. Os resultados até então, nos laudos, todos negativos. Então é preciso se verificar todas as hipóteses. É preciso se quebrar de fato os sigilos telefônicos das pessoas que interagiam com aquela família, buscar todos os elementos, esgotar e dar a resposta adequada para a sociedade. Agora, não é resposta adequada para a sociedade postergar a divulgação de um laudo cadavérico mais de 120 dias. Ele teria dedos quebrados e um tiro na nádega. É o que nós queremos, que o laudo diga qual é a situação encontrada no corpo do Marcelinho. Porque tem familiares que dizem, ou análise de fotos que poderiam ensejar que haveria lesões, chamadas lesões de defesa, lesões feitas por instrumento contundente, e não pérfuro contundente, por exemplo, recuo, um tiro, coisa parecida, que poderia ser uma lesão de defesa, alguém que estava se defendendo, que poderia ter uma lesão dessa no punho dele e na região palmar, e que poderia ter inclusive fraturas de dedos, que seriam atribuídas, segundo familiares me disseram, as informações que obtiveram, que foi em função dos disparos, de ter acionado uma .40, o que não é verdadeiro. Então o que nós queremos, de fato, o que se constatou exatamente, quantas lesões tinha no corpo do Marcelinho, tinha mais um disparo ou não tinha, existiram essas lesões. Então isso são respostas que a sociedade quer, essas respostas. E o momento em que não tem essa resposta, minimamente no tempo legal para a conclusão do inquérito, e ele já foi prorrogado 2 vezes, causa mais incerteza ainda em relação à verdade do que se passou naquela tragédia para aquela família no dia 5 de agosto. A minha convicção é que não foi o menino Marcelinho o autor das mortes da família e que depois tenha praticado o suicídio. O que se desenvolveu nesse cenário das mortes dele ir à escola, dele retornar e da sua execução, também fica claro aí que a única coisa que se constatou é que ele não foi morto fora dali. Se verificou exatamente que o disparo e DNA dele e na parede do quarto também mostram aqui que ele também foi morto naquele ambiente. Então, simplesmente cai por terra e que ele poderia ter sido morto em outro ambiente e foi trazido para o local para a montagem do cenário. Isso não aconteceu, o laudo mostra que ele foi morto ali mesmo. Mas as demais afirmações dos laudos, eles simplesmente derrubam um a um a tese ou a dinâmica do crime até então apresentada. Ótimo, para mim tá ok.